A vida na cidade mais cara do mundo. Zurique, na Suíça, recebeu esse título conforme o Índice Mundial de Custo de Vida, que é publicado pela unidade de inteligência Economist, do grupo de mídia The Economist, com sede no Reino Unido. Em 2022, por exemplo, Zurique estava apenas na 6ª colocação, o que caracteriza um salto e tanto no ranking. Mas por que a vida nessa cidade suíça é tão cara e muitas vezes até fora da realidade para muitos europeus de países ricos? Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar o custo de vida na cidade mais cara do mundo, Zurique, na Suíça, e explorar os porquês disso. Eu vou conversar com o jornalista Eduardo Simantob, que mora há 25 anos no país, e com o economista e professor de Relações Internacionais Roberto Webel. Quando se pensa em Suíça, o que vem na cabeça de muitos brasileiros são coisas como chocolate, Alpes, relógios, canivetes e dinheiro. O país de 9 milhões de habitantes, localizado no centro da Europa, é considerado um paraíso fiscal, ou seja, onde a abertura de contas bancárias e aplicações financeiras por parte de estrangeiros são facilitados devido aos baixos impostos para esse fim. Algo que o país tem tentado mudar. Em junho de 2023, por exemplo, os suíços votaram a favor da cobrança de impostos sobre lucros corporativos no país. Segundo dados também do ano passado do FMI, o Fundo Monetário Internacional, a Suíça é a 20ª maior economia do mundo, com um PIB de 905 bilhões de dólares. Atrás do Brasil, que aparece em 9º lugar com um PIB de mais de 2 trilhões de dólares. Mas per capita, ou seja, por habitante, o PIB da Suíça é um dos maiores do mundo. Bom, mas o fato é que Zurique é a cidade mais cara da Europa e também a mais cara do mundo, empatada com Singapura, segundo o mais recente ranking divulgado pelo grupo Economist. E para contar como é a vida na cidade mais cara do mundo, eu converso agora com o jornalista e editor de cultura do Swiss Info, serviço internacional da mídia pública suíça, Eduardo Simantob. Eduardo, como é viver na cidade mais cara do mundo? Boa pergunta. Se você recebe um salário suíço, é até possível. O problema é quando você vem de fora, como turista, ou às vezes, em muito caso, como expatriados ou imigrantes, né? Como você sabe, são duas categorias diferentes de imigrantes, porque muitas empresas internacionais, multinacionais, etc., têm sua base aqui, e quando trazem os executivos do estrangeiro para cá, para viver aqui na Suíça, obviamente o custo é muito maior para eles também. Mas aí tem uma das razões que se dão para Zurique em particular e a Suíça em geral ser um dos lugares mais caros do mundo, é que também os salários aqui são muito mais altos, inclusive em relação aos países vizinhos da Europa, como Alemanha, França, Itália ou Áustria. Para você ter uma ideia, um salário médio de uma profissão média, vamos dizer, profissão média de enfermeiro, policial, é cerca de 7.500 dólares por mês. Ou seja, isso daí você não tem executivo na França ganhando isso, você não tem gerentes na Alemanha ganhando isso. Claro que aí você, de certa forma, entende por que um cafezinho expresso aqui em Zurique, um café, custa 5 euros. Eu ia justamente te fazer essa pergunta, Eduardo, quanto custa um cappuccino aí? Porque aqui na Alemanha fica na média, vamos dizer, dos 2,50 a 3 euros. Aqui você não acha nenhum café expresso por talvez em um vilarejo qualquer aqui na Suíça você possa achar por esse preço. Mas em Zurique, especialmente, por média 4,5, 5 francos, né? O que dá agora que o franco está inclusive mais forte que o euro, e isso inclusive é uma das razões por que Zurique subiu ainda no ranking. Com o franco alto, desde o final do ano passado, o franco inclusive ultrapassou na cotação o euro, que sempre o Banco Central da Suíça sempre manteve ele relativamente atrelado ao euro para não deixar valorizar demais. Só que no fim do ano passado eles simplesmente soltaram as
rédeas. E o franco apreciou muito, e isso, na verdade, é um fenômeno, por assim dizer, que é bastante observado em épocas de crise mundial, etc., porque o franco suíço é o que eles chamam valeur refuge, né? O valor refúgio. Muitos investidores, ou você pode dizer, muitos russos, por exemplo, depois do começo da guerra da Ucrânia, tentam trazer os seus ativos, suas poupanças, você pode dizer assim, seus investimentos, para convertê-los em franco, que é uma moeda entre a Bolsa de Moedas internacionais, uma moeda considerada mais estável. E aí entra junto a desvalorização do euro, né? Exato. Então as duas coisas vão juntos, né? E mesmo com o dólar forte, mas o franco está valendo, já há um par de anos já, ele superou a marca de 1 para 1, né? Ele está até 1,10, 1,15. Quer dizer, essas são coisas que contam. Por exemplo, quando eu vim morar aqui na Suíça há mais de 20 anos, um dólar comprava quase 2 francos. Eduardo, e para os suíços, para os locais, também é caro viver em Zurique? Sim. Zurique, até para os locais, existe até muita gozação, inclusive, de pessoas de outros cantões, outras partes da Suíça, que sempre falam, Zurique não só cara, é todo chique, todo metido, né? Tem uma outra questão aí, mais especificamente em relação a Zurique, de já há vários anos para cá, Zurique se tornou um polo tecnológico. Por exemplo, o QG da Google na Europa fica aqui em Zurique. Isso significa que essas empresas, não só startups, mas esses gigantes da tecnologia, começaram a trazer os seus programadores, seus funcionários aqui para Zurique, com salários absurdos, até para o nível suíço, até como referência suíça. Você teve uma pressão no mercado imobiliário em Zurique enorme por conta disso. Ou seja, você tem várias pessoas muito jovens, algumas não têm nem 30 anos de idade, ganhando salários de 20, 30 mil francos por mês e querendo alugar apartamentos enormes. Obviamente, eles podem alugar apartamentos enormes, mas para o pessoal daqui, mesmo ganhando salário suíço, Zurique, hoje em dia, é uma cidade onde você mal consegue achar moradia, aluguéis com preços, vamos dizer, pagáveis, né? Zurique também, ela, como muito do setor financeiro, seguros, está tudo baseado aqui, então você também tem essa pressão também de salários que são muito maiores do que a média nacional, como eu falei, a média nacional de 7.500, ou às vezes quando é uma família, um casal, por exemplo, a média de salários, a média do salário de uma família, quando tem os dois membros da família trabalhando, que é por volta de entre 10 e 12 mil francos, que também é uma coisa, em qualquer outro lugar da Europa, talvez não na Noruega, é uma coisa que você não acha igual. Bom, então devido a isso, Eduardo, eu imagino que haja um movimento migratório de final de semana, vamos dizer assim, da Suíça para países vizinhos, para fazer compras mesmo, né? Exemplo do que acontece aqui na Alemanha, quando no domingo tá tudo fechado e as pessoas vão para a Bélgica ou para a Holanda para fazer compras. Acontece isso aí também? Totalmente. Você vai no supermercado aqui, na Suíça em geral, mas em Zurique em particular, os preços são, às vezes, no mínimo 50%, ou às vezes 2 vezes mais caro do que o preço que você acha na Alemanha. Tanto que uma cena típica, especialmente nas cidades ou vilarejos que ficam próximas da fronteira com a Itália, ou com a Alemanha, ou com a França, no fim de semana especialmente, o trânsito, os engarrafamentos que ficam na fronteira, que é os suíços indo fazer compras nos Carrefour na França, ou nos Lidl da Alemanha. A minha mulher fez isso uma vez, inclusive, para comprar peru de Natal. Porque o peru de Natal ela descobriu que, assim, atravessando a fronteira, era 3 vezes mais barato. 3 ou 4 vezes mais barato. Só que ainda por cima, só que você tem controle de fronteira para isso. No controle da alfândega, aqui, é uma coisa bastante estrita que eles impõem, um controle de fronteira, porque você só pode entrar na Suíça, né, importar, vamos dizer, 1 quilo de carne por pessoa. Tem esse controle de cigarros, e controle tem vários artigos que tem um controle alfandegário, que você, em tese, não pode trazer. Eduardo, devido a esses altos preços, teve algum hábito teu que foi alterado aí na Suíça? Ou que pode ser considerado um luxo aí? Carne, aquele bifão, aquele bife,
É muito engraçado, quando eu vim para a Suíça, quando eu vim morar na Suíça, a primeira vez que eu fui no supermercado, a parte de açougue, né, a parte de carnes, etc., quando eu olhei ali, eu falei, nossa, que engraçado, parece uma joalheria, porque eram uns pedacinhos de carne, uns cortezinhos, assim. Eu falei, nossa, tudo pequenininho, bonitinho, etc. Quando eu cheguei perto e vi os preços, eu falei, não, isso é joalheria, porque o preço de um bife era o preço de uma vaca inteira no Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente realmente mudou bastante. Quer dizer, às vezes, claro, meus filhos, inclusive, são até mais vegetarianos, não se tem muito. Não vou dizer que não se tem costume de comer carne, a calabresa daqui, a linguiça daqui, o wurst, né? Era o prato, é um quitute nacional, por assim dizer. Se come muito disso, mas aquela coisa, né? O bife, filé mignon, esse tipo de coisa, são coisas bem mais caras. Você vai num restaurante, um prato com carne, por exemplo, ele vai sair por fácil 50 euros. Bom, e agora eu chamo o economista e professor de Relações Internacionais da ESPM em Porto Alegre, Roberto Webel, e indo direto ao ponto, Roberto, eu te pergunto, por que a Suíça e Zurique são tão caras? Quais são as razões para a Suíça e para Zurique especialmente serem tão caras? É um país que quase tudo que é consumido na Suíça é produzido fora da Suíça, à exceção de produtos laticínios, né? A gente conhece o chocolate, por exemplo, produtos derivados do leite. Eu morei um tempo em Lucerna, né, que é a parte alemã da Suíça, cerca também de 40 minutos de Zurique, e era muito interessante ir ao supermercado porque qualquer produto era importado, eram raros os produtos que eram produzidos na Suíça. Então, quando, digamos assim, o consumo de um país depende basicamente de produtos que são importados, qualquer oscilação no mercado, oscilação na oferta desses produtos, as questões cambiais, vai afetar o custo de vida diretamente, né, naquele país. Então, e Zurique, por ser a principal cidade, depois ao lado de Genebra, na Suíça, que também é uma das cidades mais caras do mundo, ela fica à mercê disso, porque para um produto, um item básico no mercado, frutas, por exemplo, chegarem até Zurique, tem toda uma cadeia logística que é muito cara, né? Ele passa por todo um processo que envolve questão de variação cambial, taxas, impostos. Esse também é um outro aspecto da Suíça, né? A questão tributária, impostos que são muito elevados para o consumo. Claro que isso se traduz numa qualidade de vida muito melhor, tudo é público, educação pública, segurança, mas então essa tributação também ela incide sobre esse custo de vida, que vai, no conjunto, tornar o país e a cidade de Zurique a cidade mais cara do mundo. Eu sempre brinco, é uma das commodities da Suíça, é o seu sistema bancário, né? O seu sistema financeiro, que é conhecido como um sistema financeiro atrativo para esse tipo de investimento, que tem uma tributação diferenciada, inclusive dentro do contexto europeu. Acho que vale destacar, a Suíça não faz parte da União Europeia, né? Ela tem acordos para a livre circulação de pessoas, uma tributação diferenciada para produtos que vêm do bloco europeu, não é uma isenção total de tributos, mas que se traduz também nessa tributação diferenciada de dividendos, que, claro, são mais atrativos do que países como a Alemanha, como a França, como a Bélgica. E tem alguma chance de a Suíça deixar de ser um país caro? Olha, é difícil a gente prever isso, né? Mas olhando para as tendências, assim, até a inflação, estava consultando com as palavras aqui, a inflação do ano passado foi 2,1% na Suíça. Para padrões suíços é uma inflação alta, né? Uma inflação alta. Eu acredito que não. Eu acredito que é uma tendência do país ser um país caro. A grande questão é o quão mais caro ele será no restante, né, nos próximos anos, nas próximas décadas. Bom, muito obrigado então ao Eduardo Simantobi e ao Roberto Webel por todas essas informações compartilhadas nesta edição do DW Revista. E aí, gostou desse episódio? Gostaria de sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então deixa um comentário nas redes sociais da DW, como no Instagram ou no YouTube. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil. Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. E pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa.
Em tablets ou celulares é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. A produção, apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker, com o apoio de Enzo Kifuri, que também produziu o programa. Revisão final, Fernando Caulite. Coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.